Olá! Hoje vamos falar sobre a origem embrionária da orelha, sendo ela dividida em externa, média e interna, e sua implicação clínica na surdez congênita. Na quarta semana de desenvolvimento do nosso embrião, é possível perceber o aparecimento dos arcos faríngeos, e cada um deles dá origem a uma parte do bebezinho. Eu vou me apegar ao primeiro e ao segundo, já que entre eles há o chamado sulco faríngeo, e ao redor desse é onde se inicia a formação das saliências auriculares, que posteriormente darão origem ao meato acústico externo e ao pavilhão da orelha. Essas estruturas são essenciais para a audição, já que são capazes de captar as ondas e conduzi-las à membrana timpânica. Essa membrana é formada pela primeira e única membrana faríngea, e é a última estrutura da orelha externa. Vale lembrar que os demais sulcos e as membranas foram cobertos pelo segundo arco faríngeo, que dará origem às outras estruturas. Essas imagens estão mostrando, a formação do primeiro, segundo e terceiro arco faríngeo e a transformação deles no meato acústico externo e o canal da orelha externa. Agora vamos falar da orelha média. Ela tem como função conduzir e ampliar as ondas sonoras. Ela é composta pela tuba auditiva e cavidade timpânica, onde se encontram os 3 ossículos existentes, sendo eles o martelo, a bigorna e estribo. A origem embrionária da orelha média acontece entre o primeiro e segundo arco faríngeo, abrangendo o sulco e bolsa faríngea dessa região. A cavidade timpânica é formada a partir do endoderma da primeira bolsa faríngea. Ela vai se invaginar e diferenciar no processo distal tubo timpânico e começa a se projetar para o mesênquima em condensação. No período fetal, a expansão dessa estrutura dá origem ao antromasteoide. Posteriormente, haverá a apoptose lenta das células ectomesenquimais, levando a uma abertura progressiva do antromasteoide. Assim, o mesênquima também começa a se diferenciar, nesse caso, para cartilagem, a fim de formar os ossículos. O martelo e bigorna são originados pela cartilagem do primeiro arco faríngeo, enquanto o estribo é gerado pela cartilagem do segundo arco faríngeo. À medida que o ectomesênquima sofre apoptose, os ligamentos do martelo e da bigorna vão sendo formados pelo próprio ectomesênquima. Logo depois, eles começam a ser envolvidos gradualmente pela cavidade timpânica, que, como já vimos, é a distinção da bolsa faríngea. Neste processo, a tuba auditiva já estará canalizada. É uma estrutura que vai comunicar a orelha média e a região da faringe, sendo a continuação da primeira bolsa faríngea que se distinguiu no recesso proximal ao tubo timpânico. Ela pode ser chamada de tuba faringotimpânica, tubo auditiva ou trompa de Eustáquio. Percebam que neste processo, o endoderme estará revestindo a cavidade timpânica e conforme a orelha média se desenvolve, vai se desenvolvendo o meato acústico, que já faz parte da orelha externa. Para a conexão entre essas estruturas, existe a membrana timpânica, constituída por endoderme, mesoderme e ectoderme. Se tratando da orelha interna, ela é formada por 3 partes. A parte superior, onde vai se encontrar o labirinto vestibular, o trículo, canais semicirculares. A parte inferior, cóclea e sáculo. E o saco e o duto endolinfático. Se tratando das etapas para a formação da orelha interna, lá na terceira semana, o neuroectoderma e o ectoderma lateral, ao primeiro sulco, vão se condensar para formar o placoide óptico. E para a formação do otocisto ou vesícula óptica, na quarta semana, o placoide óptico vai se invaginar até o submerso completamente se circuncidando pelo mesoderma. Na quinta semana, é a marca do aparecimento de uma parte dorsal larga e uma parte ventral delicada da vesícula óptica. E entre essas duas partes vão surgir o duto e o saco endolinfático. Na sexta semana vai surgir o canal semicircular, que pela oitava semana, junto com o trículo, vão estar totalmente formados. Na sétima semana, a formação do giro basal e da cóclea vai ocorrer por volta da 12ª semana. Ele vai ter sido desenvolvido os 2 giros e meio completos. O desenvolvimento desse saco vai acompanhar o do trículo também. E a parte superior vai se desenvolver antes da parte inferior.
Na 15ª semana, vai ocorrer a formação de um labirinto membranoso sem um órgão terminal. E a formação do labirinto membranoso vai emergir precursores da cápsula óptica durante a 8ª semana, como uma condensação da pré-cartilagem mesenquimal. É importante falar também que a última área de ossificação é a fissura antifenestram, que pode permanecer cartilaginosa durante toda a vida também, com exceção do saco endolinfático, que vai continuar crescendo até a vida adulta, e os labirintos membranosos e ósseos exibem sua dimensão adulta lá na 23ª semana, desenvolvimento embrionário. Agora, lá na frente, na 23ª semana, as duas cristas das células vão se dividir em células de crista interna e células de crista externa. As de crista interna elas vão se tornar o limbo espiral e as de externa vão se transformar em células pilosas, pilares, células de Hansen e células de Dayters. E durante a 26ª são formados o túnel de corte e o canal Nuel. E também, ao nascer, vai poder ser identificado 4 elementos do osso temporal: o osso petroso, o osso escamoso, o anel timpânico e o processo estiloide. O andromastoide já está presente, mas o processo mastoide só será formado no final do 2º ano de vida desse indivíduo, dos indivíduos, na verdade, né? E a pneumatização da mastoide se processa logo a seguir. O anel timpânico se estende lateralmente após o nascimento, formando assim o canal ósseo. A seguir, vamos falar sobre as implicações químicas, ou seja, as doenças relacionadas à audição ocasionadas pela má formação embrionária, também conhecida como surdez congênita. Ela pode ocorrer devido a diversos fatores e, a seguir, vamos explorar mais sobre eles. O primeiro deles é a rubéola, que apesar de ser uma doença infecciosa ocasionada por um vírus do meio externo, o togavírus, ela pode ocasionar a multiplicação dos tecidos e das células do feto, quando a gestante contrai o vírus, causando uma má formação dos órgãos, incluindo o ouvido, causando a surdez. Temos também a microtia, que é a malformação das orelhas que ocorre durante o desenvolvimento embrionário, fazendo com que as orelhas do bebê tenham deformidades. Essa pode vir ou não acompanhada de surdez, que, na maioria das vezes, pode ser reversível. A atresia do canal auricular, ela é definida como uma obstrução, uma falha que pode ser parcial ou total no canal auricular, tímpanos e os componentes do ouvido médio, como os ossículos, martelo e bigorna, causando assim a surdez, devido à ausência das partes do ouvido que fazem ele funcionar com excelência. Por último, temos a perda auditiva causada por medicamentos ototóxicos. O uso de medicamentos ototóxicos, que são aqueles que causam danos ao sistema coclear e vestibular do feto quando ingeridos pela gestante, pode prejudicar, na maioria das vezes, a orelha interna, mas agindo também sobre as células ciliadas da cóclea, no vestíbulo e na estria vesicular, que fazem com que o funcionamento do ouvido seja prejudicado, levando à surdez. Muito obrigada por assistir até aqui. Nosso grupo é composto pela Ana Clara, pela Camila Frois, pela Júlia Batista, pela Ellen e pela Milena. Aqui estão nossas referências bibliográficas.